Você já parou para pensar o significado dos elementos que estão dentro de uma igreja? Por que eles estão lá? Qual a mensagem que eles querem passar? Quais os critérios para que eles estejam lá? Essas respostas você encontra no tema de hoje, aqui no canal Comunidades Católicas. Eu me chamo Tobias Bonk Machado, sou arquiteto sacro e hoje nós vamos falar sobre programa iconográfico de uma igreja. O programa iconográfico de uma igreja, de um edifício cristão, terá como centro sempre Cristo e seus mistérios na Sagrada Liturgia. Mas ele dependerá de uma série de fatores que darão unidade ao projeto. Quem vai falar um pouquinho para nós sobre isso é nada mais nada menos que o nosso amigo Padre Tiago Facchini. Ele que é assessor do setor de espaço litúrgico para a Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. Padre Tiago, com você. Quando nós estamos andando na rua e nos deparamos com uma igreja, o que nos chama a atenção e que identifica que aquele prédio, aquela construção é um templo religioso, é o seu formato, é a arquitetura, são os elementos que ali são colocados. E quando nós entramos dentro dessa igreja, as imagens que ali são colocadas também identificam a que igreja é essa, que denominação religiosa é essa. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente que o programa iconográfico é aquilo que é pensado, projetado para transmitir uma mensagem. Então, o programa iconográfico é aquilo que, primeiramente, dá identidade ao edifício. E, em segundo, que transmite uma mensagem, uma catequese mistagógica, ou seja, que nos remete ao mistério de Cristo, daquela fé, daquela comunidade que ali celebra. Então, o programa iconográfico ele deve ser levado em consideração desde o início do projeto. E para isso nós precisamos superar aquela visão de que para construir igreja basta erguer 4 paredes, colocar o telhado e depois chamar alguém para pintar e colocar alguma imagem lá dentro. Não, o programa iconográfico ele deve nascer na concepção do projeto. Arquiteto, artista, orientado por um liturgista, por uma comissão de arquitetura e arte sacra, vai pensar em qual é a mensagem, qual é o estilo, o que nós queremos transmitir quando as pessoas adentram esse espaço, que imagem ela deve ver, que mensagem ela deve tirar desse espaço. E então os critérios primeiros para pensar um programa iconográfico é a liturgia. Se aquele espaço é constituído para que uma comunidade possa se encontrar para ouvir a palavra e celebrar o mistério da sua fé, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, esse deve ser o primeiro critério. E com isso, nós precisamos superar a mera devoção, onde a gente enche a igreja de imagens, mas sem critérios. Então a piedade popular é importante, mas ela deve ser pensada, vista dentro de um programa, ou seja, dentro de um percurso mistagógico, aonde desde a entrada da porta até a parede, a ábside do espaço, tudo ali vai ter um significado. Esse programa iconográfico então deve revelar o mistério da fé que ali é celebrado. Portanto, o programa iconográfico ele deve revelar a caminhada de fé que aquela comunidade faz. Por isso que geralmente na nave, no lugar da assembleia, nós colocamos imagens narrativas que vão mostrando essa revelação de Deus ao longo dos tempos, ao longo da história. E o altar é o centro do espaço celebrativo, porque é ali que o mistério da cruz se perpetua pelos séculos. É esse mistério de cruz que nos revela a Jerusalém Celeste, esse mistério de cruz que nos revela o céu. E por isso que a cruz, vai dizer a instrução geral do missal romano, que ela tem que estar ao lado do altar, próximo a ele ou sobre ele. E então na parede de trás termos sempre, de preferência, imagens teofânicas ou imagens que mostram o Cristo glorioso, porque essa é a nossa meta. Nós caminhamos para o céu, nós caminhamos tendo em vista a ressurreição, tendo visto o nosso fim último, que é a eternidade. Então essa imagem teofânica do Cristo glorioso é sempre o mais indicado. E nesse programa iconográfico nós precisamos então tentar dosar e equilibrar, valorizando a piedade popular, que é importante,
mas também tendo a liturgia como fonte para pensar todo esse programa iconográfico, ou seja, ir lá na liturgia da igreja. E a liturgia, então, que vai nortear todo o programa, tudo aquilo que a gente vai pensar enquanto imagens no espaço celebrativo. Bem, certamente você entendeu que o contexto para uma adequação do espaço litúrgico, para a criação de uma nova igreja, de uma reforma no templo, é muito maior. O programa iconográfico, então, ele passa a ser como um elemento essencial e inicial desse pensar a igreja, desse pensar no projeto da igreja, para a igreja. Se você fizer um apanhado, desde os primeiros vídeos que nós fizemos, você vai ver que a gente vai com esse tema justamente numa evolução, pegando as realidades das comunidades e passando por diversas áreas de um projeto de arquitetura de espaço litúrgico, que envolve técnica, que envolve arte, que envolve aprovação em órgãos públicos, que envolve a comunidade como um todo. Inclusive agora da última série sobre simbologia, sobre símbolo, a gente dá como que um desfecho neste momento, uma pausa neste momento sobre esse tema, porque o tema do próximo vídeo que você vai acompanhar aqui conosco no canal Comunidades Católicas será a Igreja e a Pandemia. Vamos entender um pouco a relação do espaço litúrgico no tempo de pandemia e na pós-pandemia. Aguardo você lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.